Amados, chegamos ao nosso 57º encontro. Nós estamos no capítulo 18 do Evangelho de João e já começou, já deu início à paixão de Cristo. Cristo já havia sido traído, preso e agora ele está na presença de Anás. Anás era o sumo sacerdote de fato, já que o sacerdote de direito, o sumo sacerdote de direito era Caifás. Caifás atendia mais aos interesses romanos, então tiraram Anás e colocaram Caifás. Mas o povo inteiro ainda ouvia mais a Anás. Daí levaram Jesus até a presença de Anás. Jesus está sendo interrogado. Enquanto isso acontece, Pedro, de longe, infiltrado, sem se querer dar a conhecer, acompanhava Jesus. Interessante o que vai acontecer com Pedro nesses momentos é que o que vai acontecer com Pedro é uma prova de que o Senhor Jesus conhece melhor a Pedro do que ele mesmo se achava que se conhecia. É verdade, o Senhor Jesus conhece melhor a Pedro do que Pedro se conhecia. E olha, não é diferente com você, não é diferente comigo, não é diferente com cada um de nós. O Senhor nos conhece melhor do que a nós mesmos. Essa é a verdade. É isso que nós temos que entender aqui. O Senhor conhece melhor a nós mesmos do que nós achamos que nos conhecemos. O Senhor sabe das nossas fraquezas, o Senhor sabe dos nossos potenciais, muito mais do que nós mesmos. Mas Pedro vai negar a Jesus. Esse aqui é um fato conhecido, debatido, tão proclamado, que Pedro negou a Cristo por 3 vezes. É verdade, não foi nenhuma, nem foram 2, foram 3 vezes. O interessante de tudo isso é que isso já havia sido predito por Jesus. Lá no capítulo 13 desse mesmo evangelho, por volta do versículo 36 em diante, a gente vê o relato de João, onde Jesus havia comunicado aos seus discípulos que os deixaria. E para onde Jesus ia naquele momento, eles não poderiam segui-lo. Formação de Jesus: eu vou deixar, e para onde eu vou, vocês não podem me seguir. Então, o que Pedro está fazendo lá? Se Pedro tivesse entendido a mensagem de Jesus, ele não estaria lá e não teria passado pelo que passou. Mas quando o Senhor fala que iria deixá-los e que eles não poderiam segui-lo, Pedro toma a frente, levanta a voz e pergunta, versículo 36 do capítulo 13, Senhor, para onde vais? Respondeu-lhe Jesus, para onde vou? Para onde vou não podeis seguir agora. Vou repetir a palavra de Jesus, não me podeis seguir agora, bem claro. Mais tarde, porém, me seguirás. Agora não, Pedro, mais tarde. Replicou-lhe Pedro, Senhor, por que não posso te seguir agora? E Pedro fala, por ti darei a própria vida. Respondeu-lhe Jesus, darás a vida por mim? Em verdade digo que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Vamos ao capítulo 18? Vamos ver João relatando isso para a gente? João relata lá no capítulo 18, versículo 15, o seguinte. Simão Pedro e outro discípulo que seguia Jesus. Olha só, esse outro discípulo parece assim um tipo de X9, entre aspas, né? Por quê? Porque a impressão que dá, pelo relato de João, é que ao mesmo tempo ele era discípulo, mas também era chegado do sumo sacerdote. Então a impressão que dá é que ele, ao mesmo tempo que ele era um judaizante, ele também estava inclinado a Cristo, porque pela leitura que a gente vai fazer agora, vai dar para entender perfeitamente que esse discípulo que está com Pedro, seguindo a Jesus, ele tinha livre acesso à casa de Anás. Então vamos lá, versículo 15. Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. Ok. Sendo esse discípulo conhecido do sumo sacerdote, entrou para o pátio deste com Jesus. Então ele tem livre acesso à casa de Anás. Ele entrou junto com Jesus. Olha o versículo 16. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. Pedro não entrou, ficou para de fora. Saindo, pois, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. Então esse discípulo entra, Pedro fica, daqui a pouco ele volta e vai conversar com a encarregada da porta e vai entrar no pátio da casa do sumo sacerdote.
Pedro. Então a criada, encarregada da porta, olha, ela é encarregada da porta, ela está acostumada a ver as pessoas que entram e que saem. Chegou Pedro estranho, e ela vai perguntar para Pedro: não és tu também um dos discípulos desse homem? Ela pode perguntar porque ela sabe quem entra e quem sai. Aí Pedro responde: não sou. Respondeu ele: não sou. Negou a Cristo pela primeira vez: não sou um discípulo desse homem. Ora, os servos da guarda estavam ali, tendo acendido um braseiro por causa do frio, aquentavam-se. E Pedro estava no meio deles, aquentando-se também. Então Pedro estava no lugar errado, na hora errada, na companhia errada. Lá estava Simão Pedro, aquentando-se. Versículo 25. Pulei do 18 para o 25. Perguntaram-lhe, pois: és tu, porventura, um dos discípulos dele? Olha, os homens da guarda se conhecem e tem um estranho no meio deles ali. Então pergunta: não és tu um dos discípulos dele? E ele negou e disse: não sou. Ele nega a Cristo pela segunda vez. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, que era o Malco, perguntou: eu não te vi no jardim com ele? De novo Pedro negou pela terceira vez, e no mesmo instante cantou o galo. Mateus, o evangelista Mateus, nos dá mais uma informação, está lá no capítulo 26, verso 75 do Evangelho de Mateus, dizendo assim: então Pedro, nesse momento, se lembrou da palavra que Jesus dissera. Agora ele se lembrou da palavra que Jesus dissera. Que palavra? Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Aí quando ele lembra a palavra de Jesus, ele sai dali e chorou amargamente. Não foi um choro qualquer, foi um choro amargo, amargamente, conforme descreve o evangelista Mateus. Jesus sabia que naquele momento não foi a fé de Pedro que fraquejara, mas sim a sua coragem. Não era o amor de Pedro que fraquejou, mas era a coragem dele. O Senhor Jesus sabia o quanto que Pedro o amava, e naquele momento a fé que ele tinha em Jesus, mas a coragem dele, foi a coragem dele que fraquejou naquele momento. Jesus sabia que esse mesmo Pedro, que foi desobediente, que não era para estar ali, que negou a Jesus 3 vezes, sabia que esse mesmo Pedro, que negou Jesus diante da encarregada da porta, que negou Jesus diante dos servos da guarda, que negou Jesus perante o parente de Malco, o Senhor sabia que esse mesmo Pedro, mais tarde, cheio do Espírito Santo, em plena Jerusalém, onde estava todo o sinédrio, debaixo das barbas de Anás e de Caifás, ele vai levantar a voz com ousadia, vai pregar o Evangelho, e naquela noite, depois do Pentecoste, quase 3.000 pessoas que estão ouvindo a Pedro se convertem, e não é só isso, se batizam. Esse mesmo homem que agora está sendo acusado de negar a Cristo, mais tarde vai fazer coisas maravilhosas para o reino de Deus pelo nome de Jesus. Por isso que João vai relatar para nós, no último capítulo do seu Evangelho, lá no capítulo 21, a partir do verso 15, ele relata para a gente o seguinte: perguntou Jesus a Simão Pedro. Jesus já havia morto, já havia ressuscitado, já havia aparecido aos seus, estava prestes a voltar aos céus. Então o Senhor pergunta para Pedro de modo muito carinhoso: Simão, filho de João, ama-me mais do que este outro? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. E pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Aí o Senhor fala: apacenta as minhas ovelhas. Como Pedro negou a Cristo 3 vezes, Cristo agora lhe deu oportunidade de declarar seu amor por ele, não uma, não 2, mas 3 vezes. Esse é o Jesus a quem nós servimos.
Esse é o Jesus que dá a oportunidade que você precisa para declarar o seu amor por Ele, para se colocar cada vez mais na presença dEle. Nós temos a oportunidade hoje e agora de declarar o nosso amor por Cristo. Mas como? Como é que a gente declara o amor por Cristo? Simples, obedecendo. Obedecendo o que Ele disse. Amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, e ao próximo como a nós mesmos. Nós não podemos perder a oportunidade de testemunhar desse amor infinito para conosco. Nós não podemos perder a oportunidade de falar aos outros o quanto Deus nos ama. Nós não podemos perder a oportunidade de proclamar o Evangelho da salvação, que é o amor de Deus para todos. E assim nós vamos seguir nossa vida. Nosso próximo encontro, se Deus nos permitir, nós vamos ver Jesus diante do tribunal romano. Nós vamos ver como os romanos trataram o nosso Cristo, se Deus assim nos permitir. Eu paro por aqui, pedindo a Deus para que nos guarde, nos proteja e nos livre de todo o mal. Fique na paz.